Senhor Jesus, Senhor, te agradecemos por esse momento. Obrigado, Senhor, por esse banquete que o Senhor preparou para nós. Não resta dúvidas de que a igreja é o nosso lugar. Aqui temos provisão total. Obrigado, Senhor, por esse desfrute, Senhor. Como é bom estar junto com os irmãos, desfrutando de tudo que Tu és. Obrigado, Senhor, pelas reuniões da igreja. Obrigado porque o Senhor nos colocou na igreja. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos hinos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo desfrute desses hinos. Senhor, como estamos saciados, Senhor. Obrigado pelo suprimento de vida. Esse é o nosso lugar. Muito obrigado por esse lugar que o Senhor preparou exclusivamente para cada um de nós. Essa noite ainda estamos aqui com o coração aberto, para que o Senhor possa falar com cada um de nós. Senhor, nós somos o Teu exército. Nós, Senhor, estamos aqui pela Tua causa. Por isso, Senhor, nos motive nessa noite. Possamos sair daqui claros do Teu propósito para cada um de nós. Esse ano, Senhor, o ano de 2018, é o ano que o Senhor separou para nós conquistarmos, Senhor, a região 4. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por nos deixar fazer parte, Senhor, dessa luta. Abençoa-nos nessa noite, nos agracie com uma porção da palavra, Senhor. Amém. Eu acho que até pouco tempo antes de nós ofertarmos, o encargo de hoje já estava completo nisso daqui, porque hoje à noite eu me senti aqui dentro, junto com vocês, como parte do exército de Deus. Você também se sentiu parte do exército de Deus? Somos os exércitos de Deus. Proclama aí agora, as irmãs digam assim: somos o exército de Deus. Não, aí está só como um regimento. O exército fala forte. Então, vocês devem ficar de pé e com todas as forças dos pulmões de vocês, proclamar assim: somos o exército de Deus. Vamos lá. Mais uma vez. E os irmãos, o que é que dizem? Amém. Agora, calma. Exército não é descadenciado. Exército anda cadenciado. Então agora é a vez de vocês, certo? Somos o exército de Deus. Agora é com vocês, vamos lá? Somos o exército de Deus. Mais uma vez. Somos o exército de Deus. Amém. Está pronto para lutar? Então eu vou descer daqui, porque eu não tenho mais nada para falar. Que o objetivo aqui é mostrar que o exército tem que estar pronto. Olha, irmãos, estava aqui desfrutando com vocês e aí veio um sentimento no meu coração. Um dia, quando o Senhor tiver que me levar para junto dele, eu queria que fosse num momento desse. Que seria um momento glorioso, desfrutando junto com os irmãos. Aí não teria choro, não teria lamentação, seria só alegria para todo mundo, né? Mas o Senhor sabe quando é que vai nos levar, né? Vai levar cada um de nós. Por favor, me arranja um microfone. Deixa eu ver aqui. Vem cá. Tudo de Romário, isso. É o exército de Deus? Não faz parte do exército de Deus? Aqui mesmo, pode vir aqui mesmo. Aqui mesmo, isso. Pega esse microfone. Fala aí um pouco da sua história, tá? Eu queria que você falasse um pouco de você, da sua história. Tipo assim, eu sou filha de tal, nasci em tal, moro em tal cidade, estudo. Da sua história, fala aí, fica à vontade, fala um pouquinho aí. Começa pelo seu nome. Amém. Boa noite. Bora lá.
Eu me chamo Vitória, tenho 17 anos, sou de Mossoró. Certo. Filha de Deusiene e Romário. Desde 1 ano de idade, graças ao Senhor, pela sua misericórdia, eu me reúno na vida da igreja, né? Serviço de criança. E graças ao Senhor, o Senhor me colocou na vida da igreja, né? Com os irmãos. E é isso. Amém. Tô aqui. Obrigado, Vitória. Ela falou da história dela? Falou, não falou? Mas eu diria que essa não é a história de Vitória. Ela é apenas parte da história de Vitória. O título da mensagem de hoje é: Tenho uma identidade e uma missão. Então, necessariamente, para que eu e você saibamos da nossa identidade, qual é a nossa identidade, nós temos que conhecer a nossa história. Mas eu gostaria de falar um pouco da real história de vocês. A real história de vocês, da nossa história, ela começa aqui na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, abra aí por favor a sua Bíblia. Gálatas capítulo 1, nesse que é um dos livros que temos visto nesses últimos 6 meses, como sendo parte do coração da Bíblia. Gálatas, Efésios, Colossenses e Filipenses, né? Gálatas 1, versículos 15 e 16. Vou adiantar. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Só até aí. Então, olha só, Vitória, a sua história não começou no ano em que você nasceu, mas a sua história começou antes da fundação do mundo. Amém? A nossa história, ela começou antes da fundação do mundo. E nós precisamos saber que temos uma história. Porque a nossa história é quem vai definir o nosso futuro. A nossa história define a nossa missão. E nós temos que estar claro dessa nossa história. Então, Deus nos escolheu, Deus lhe escolheu antes da fundação do mundo. O mundo ainda nem existia. Nossos pais ainda nem existiam, mas Deus já tinha nos escolhido. Você não diz amém a isso? Poucos realmente podem estar compreendendo e entendendo o que é ser escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Irmãos, eu vou repetir de novo para os irmãos. Irmãos, vocês foram escolhidos antes da fundação do mundo. Irmãs, Deus planejou e escolheu vocês antes da fundação do mundo. Eu não sei qual é a população da Terra. Quantos milhões de pessoas existem? 7,2 bilhões. Bilhões. Mas entre esses 7,2 bilhões, você foi chamado. Aleluia! Então não é coisa pequena, não é pouca coisa ser chamado por Deus, ser escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Isso significa dizer que Deus tem algo muito especial para mim e para você. Como diz aqui o versículo: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Então veja que o chamamento, ele teve uma razão de ser. E o que diz? Vamos ler o versículo 16 comigo. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Irmãos, não somos uma pessoa qualquer. Você não é qualquer pessoa. Você tem uma identidade. E a identidade que você tem não é aquela emitida pela Secretaria de Segurança Pública do estado em que você mora. Não é essa. A nossa identidade é que nós somos filhos de Deus. Amém? Eu estou muito feliz nessa noite porque eu sou um filho de Deus. E você? Sabe, irmãos, ser filho do Deus Altíssimo, preste atenção,
ser filho do Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, não é qualquer coisa. Isso é uma coisa grandiosa demais, entende? Ou seja, nós somos especiais. Diga para o irmão que está do seu lado, diga assim: você é especial. Então, nessa carta, Paulo nos revela esse chamamento de Deus para cada um de nós. Ainda também no capítulo 2, os versículos 19 e 20, Paulo fala algo interessante. Ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Nós estamos crucificados com Cristo. Você diz amém a isso? Sabe, irmãos, mais outro ponto aqui, muito elevado. Estar crucificado com Cristo significa dizer que nós estamos livres da ação do pecado. Nós estamos mortos para o pecado. Amém? O pecado por muitos anos escravizou o homem. E ainda tem muitos escravos do pecado. Mas nós que estamos aqui, nós já fomos libertos do pecado. Seu amém está muito fraco para isso, eu vou repetir. Nós já fomos libertos do pecado. Estamos crucificados com Cristo Jesus. Significa dizer, se nós estamos crucificados com Cristo Jesus, nós também ressuscitamos com Cristo Jesus. Amém! Eu ressuscitei com Cristo Jesus. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Irmãos, isso é uma afirmação que a palavra de Deus faz a nosso respeito. Então, as afirmações que a palavra de Deus faz a nosso respeito, elas não devem ser faladas de qualquer maneira. Nós temos que falar com convicção. Temos que falar juntando toda a nossa fé. Eu estou crucificado com Cristo Jesus. O que é que significa dizer estar crucificado com Cristo Jesus? Que nós estamos livres da ação do pecado. Louvado seja o Senhor. E aí ele continua, versículo 20, diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo. Você aprecia a obra redentora de Cristo? Você tem apreciado a obra redentora de Cristo Jesus? Você percebe que isso faz parte da sua história? Outrora você estava condenado à perdição eterna. Outrora você estava imerso em densas trevas. Mas a sua história, a minha história mudou quando nós encontramos Jesus Cristo. Hoje nós não estamos mais nas trevas, nós estamos na luz. Amém? Você consegue perceber que essa é a sua história? Percebe que a história agora, ela se torna diferente da história que você pensa ter a seu respeito? Oh, irmãos, quão bom é poder fazer parte dessa história. Capítulo 4 de Gálatas, ainda no versículo 19, Paulo, ele faz um registro aqui. E aí nós nos inserimos aqui. Ele diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. A nossa história também registra que Cristo está trabalhando em nós. Cristo está trabalhando em você. Cristo está mudando você. 6 meses atrás, você esteve aqui nesse mesmo auditório. Preste atenção no que eu vou dizer. Você não é mais a mesma pessoa de 6 meses atrás. A sua história está mudando. A sua constituição está mudando. Por quê? Porque Cristo está trabalhando em você. Então, é verdade que aqui nesse texto, nesse versículo, Paulo fala de dores de parto.
Para Cristo ser gerado em nós, é verdade que nós passamos por pressões. Existem as pressões, por exemplo, do mundo. Existe a pressão dos amigos incrédulos. Existe a pressão até mesmo na igreja. Mas saiba de uma coisa: Cristo está sendo moldado em você. Por quê? Existem pressões na minha vida. Agora eu vou deixar a vida da igreja? Só porque apertou um pouquinho aqui. Só porque é o irmão que coordena o serviço que eu sirvo. Só porque ele foi um pouco rude comigo. Agora eu vou embora da vida da igreja? Não. Isso é Cristo sendo formado em você. Amém? Agora, é fácil dizer amém nessas horas? Mas saiba de uma coisa, é necessário. Porque até Cristo ser gerado em nós, nós ainda vamos passar por muitas dores. Mas saiba de uma coisa, o sofrimento que nós passamos agora é momentâneo. Irmãos, um dia, eu e você vamos estar plenamente cheios da vida de Deus. Todos nós, tomados da plenitude de Deus, seremos como Deus é em vida e natureza. Mas necessariamente esse trabalho passa pela vida da igreja. Então, nessa visão que foi nos passada de manhã, quando o Zé compartilhou acerca da igreja, olhe, definitivamente, irmãos, não existe melhor lugar para estar do que a vida da igreja. Um dia um jovem se converteu ao Senhor. Ele tinha 22 anos na época. Ele se converteu ao Senhor e ele me falou que não tinha nenhuma pretensão, apenas creu e se tornou mais um filho de Deus. E ele não planejava assim para ele ser usado por Deus. Mas ele permitiu algo, que Deus trabalhasse na vida dele. E trabalhando na vida dele, ele passou por muitas privações, passou por muitas pressões, enfrentou muitas adversidades. Mas cada vez que ele passava por essas privações, tribulações e adversidades, ele permanecia firme naquele lugar onde Deus o havia colocado. Isso abriu para Deus a oportunidade de colocar a mão nele e trabalhar nele, e moldando a ele. E quanto mais Deus o moldava, mais útil ele se tornava nas mãos de Deus. Mas o segredo, qual era o segredo? Era ele deixar a mão de Deus trabalhar na vida dele. Então, irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falar assim, que ele sentia dores de parto por aqueles até Cristo ser formado neles. Então, a formação, por exemplo, quando uma mulher fica grávida, não é fácil, quando aquele feto, então, já é concebido e já está ali no seu ventre. Ela passa por mudanças na alimentação, passa por mudanças no seu comportamento, na sua vivência diária. Por quê? Porque dentro dela está sendo gerada uma criança. Não é assim, mamães? Não é assim? Será que quando ela recebe a notícia que dentro dela há uma criança, ela permanece vivendo do mesmo jeito? De maneira alguma. Primeira coisa, ela vai para o médico. E o médico prescreve algumas vitaminas. Ela tem que fazer a reposição do ferro, do potássio, de um monte de coisas que o seu organismo tem e precisa. Porque quando aquele feto está sendo gerado, tudo isso ele toma para si. E ela fica carente dessas coisas. Percebe então como as coisas mudam? E aí ela precisa tomar vitaminas e medicamentos até essa criança ser gerada. Cristo está sendo gerado dentro de cada um de nós. Você carrega Cristo com você agora. No seu espírito, preste atenção, irmãos e irmãs, no seu espírito, você carrega Cristo agora. Amém? Então, a sua história inclui agora também
Cristo no seu espírito. A história de Cristo e a nossa história, ela agora se funde uma na outra. Senhor Jesus, amém, aleluia. Efésios, capítulo 1. Paulo, falando aos Efésios também, confirma o que nós acabamos de ver agora aqui em Gálatas. O capítulo 1 de Efésios, versículos 19 e 20 diz assim, 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. 19: e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você pode até não acreditar, mas dentro de você tem o mesmo poder que tirou Jesus da sepultura. Sabia disso? Você sabia disso? O mesmo poder que estava em Cristo Jesus, que rompeu os grilhões da morte, que o fez ressuscitar, esse mesmo poder agora está dentro de mim e de você. Existe na sua vida uma dificuldade maior para vencer do que a morte? Existe? Deixa eu dizer para você uma coisa. Cristo venceu a morte. E Ele é capaz de levar você a vencer qualquer problema. Vou repetir. Cristo venceu a morte. Ele é capaz de levar você a vencer qualquer que seja o seu problema. Qualquer que seja a sua dificuldade, Cristo pode lhe levar a vencer. Qualquer que seja o pecado que lhe atormenta, Cristo pode lhe fazer vencer. Qualquer que seja a dificuldade que você tem para conceder perdão a um irmão, Cristo pode lhe fazer perdoar. Porque é esse poder que foi trazido para dentro de mim e de você quando da regeneração. Quando o Espírito Santo entrou dentro de nós, Ele trouxe consigo o poder da ressurreição. Amém? Mas nós não valorizamos tanto isso. Irmãos, da mesma maneira que nós desfrutamos e pulamos e louvamos ao cantar o S19, nós precisamos também nos alegrar ao ouvir a palavra de Deus com as afirmações que ela faz a nosso respeito. Sabia disso? A palavra diz que esse poder, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, 20, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Versículo 21, leia comigo por favor. Acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas. Agora, para esse poder operar em você da mesma maneira que ele operou na ressurreição de Jesus, você tem que se abrir para ele. Você tem que se abrir. Às vezes, sabe, irmãos, Deus vem com a sua mão, com as habilidades de um cirurgião. Ele vem até o nosso coração para tirar do nosso coração um monte de coisas, de sentimentos, de coisas que tomam um lugar que por direito é dele. Então, às vezes ele vem com essa mão, e quando toca, aí nós recuamos. Irmãos, não tenha medo nem receio de deixar Deus tocar em você. Naquele momento, pode até doer. E vai doer. Sabe por que dói? Porque são coisas que nós nos apegamos, nos amarramos a elas.
E queira ou não queira, são coisas que acabam se tornando parte do nosso ser. E para arrancar e para tirar de nós, vai doer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele tira essa coisa e acrescenta mais dele. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que nós somos transformados de glória em glória. Então um dia ele vai lá e toca, e tira um pedacinho, ai, doeu. Aí ele vai e coloca um pedacinho dele. No outro dia ele vai, ai Senhor, doeu. Mas saiba de uma coisa, um dia nós vamos estar plenos da vida e da natureza de Deus. Então isso também faz parte, irmãos, da nossa história. A sua história, irmão, ela é uma história bela, ela é uma história bonita. Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Não diga que Deus não lhe abençoa, porque Ele já lhe abençoou com toda sorte de bênção. Nunca abra a sua boca para dizer assim: Deus abençoa o irmão tal, mas Deus não me abençoa. Não é verdade, Deus já lhe abençoou. Nessa reunião, aqui nesse auditório, não existe nenhum que já não tenha recebido a bênção de Deus. Isso faz parte também da sua história. Diga assim: eu sou uma pessoa abençoada. Diga para o irmão que está do seu lado: você também é abençoado. No capítulo 2 de Efésios, esse segundo livro do coração da Bíblia, o apóstolo Paulo, ele fala algo que também reflete a bênção de Deus na nossa vida. Diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. O que é graça? Nós temos uma definição do que é graça. Graça é Deus em Cristo sendo dado a nós gratuitamente. Agora, alguém poderia me explicar, na prática, como é que a graça chega até você? Porque essa definição nós temos. Mas você consegue enxergar a graça de Deus chegando a você em uma privação? Você consegue enxergar a graça de Deus chegando a você em uma restrição? Você consegue enxergar a graça de Deus em uma reprovação? Irmãos, sempre que Deus vem com a sua mão, por exemplo, nos disciplinar, tenha certeza de uma coisa: vem graça. Você quer receber graça? Deus vai trazer graça para você. Geralmente a graça, por exemplo, quando a luz expõe a nossa condição de pecador, expõe um pecado em nossa vida, a luz ela expõe, mas tenha certeza de uma coisa: se a luz só expusesse e a graça não viesse junto, não teria como nós superarmos aquele pecado, como abandoná-lo. Mas quando Deus ilumina, a graça vem como suprimento para você vencê-lo. Quando Deus estabelece uma privação na sua vida, saiba de uma coisa: é uma porta escancarada para a graça de Deus chegar até você. Então o apóstolo fala aqui da suprema riqueza da sua graça. Perdoar um irmão é fácil ou difícil? É difícil? E de fato é. Porque quando nós respondemos que é difícil, é porque nós nos vemos apartados da graça. Se você pedir graça, está resolvido o problema. Irmãos, há muito tempo atrás, um irmão teve, assim, me causou um grande mal. E naquele dia eu fiquei, olhe,
muito magoado e muito chateado com aquele irmão. E eu vou dizer para você, e eu pensei em deixar de reunir. Pela primeira vez na minha vida, eu pensei assim, acabou, não dá mais. Isso foi numa noite, no caminho até em casa. A minha casa, acho que não dá 5 minutos do local de reuniões. No caminho para casa, eu fui tomado de um sentimento. Eu estava com tanta raiva daquele irmão, com tanto ódio. Mas aí, do caminho, do local até em casa, meu coração foi tomado por um sentimento. Ora por ele. Digo, Senhor, isso aí não me peça isso não. Não me peça. Mas aí eu orei. E não foi uma vez, nem 2 vezes, nem 3 vezes, nem 4 vezes. Mas eu percebia que cada vez que eu orava por ele, o meu coração era aliviado daquela mágoa e daquela ira. Entendeu? A maneira de você conceder perdão para alguém? Ora por ela, porque na sua oração, Deus vai conceder a graça necessária para o perdão ser liberado. Não vale a pena você guardar rancores contra os irmãos no seu coração. Irmãos e irmãs, não vale a pena. Deus concedeu a suprema graça do seu poder para que nós nos libertemos disso. E a nossa história, quem escreve somos nós. Você está tendo a oportunidade de escrever a sua história, de mudar, na verdade, a sua história. Senhor Jesus, então, para essa graça salvadora, ela operar em nós, nós precisamos então fazer uso da oração, nós precisamos fazer uso da leitura da palavra, ou seja, nós precisamos nos aproximar de Deus. Radamés, há pouco tempo, falou uma frase, deixa eu ver, como foi que ele falou? A oração somos nós falando com Deus. E a Bíblia é Deus respondendo, falando conosco. Então, nesse vai e vem, a graça está vindo. E nós estamos sendo supridos. Então, tudo isso está aqui, nessa carta de Paulo aos Efésios. É a sua história, é a minha história. Eu não gosto das reuniões. Eu não vou para as reuniões. Você já falou isso? Você já teve esse pensamento? Eu já tive. Houve uma época que eu vou dizer para você, não se escandalize, que eu detestava ir para as reuniões. Isso há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás. Mas você sabe que eu ia, sabe por quê? Porque eu precisava estar nas reuniões. Eu lembro que eu ia para as reuniões, acho que todo crente passa por isso, aquele momento que você vai, mas não toca em nada, não... Eu acho que teve uma pergunta hoje à tarde que fala mais ou menos sobre isso. Eu gostaria de comentar isso aqui agora, aproveitar e comentar também. Alguns dizem assim, irmão, eu vou para a reunião, já faz tanto tempo que eu reúno, eu vou, mas não toco em nada. Deixa eu dizer para você, continue para as reuniões. Continue indo. Porque vai chegar uma hora que você vai tocar. Persevere. Não desista. Então, naquela época, eu ia para as reuniões, era assim, eu sempre classificava como sendo assim. Deus estava jorrando água, muita água. Havia algo em abundância. Mas em mim, chegava apenas uns respingos, uma gotinha. Mas de gota em gota, eu fui salvo e fui restaurado. Então, irmão, persista, não desista. É questão de tempo. Às vezes está bem pertinho de você tocar em Deus. Deus deixa você naquela situação, parece que o céu se fechou, parece que só há tempestade, o céu está negro. Eu não consigo ver Deus. Quando você pensa que Deus está longe, Ele está bem pertinho de você. Ele está prestes a se revelar. Louvado seja o Senhor. Filipenses capítulo 1. Vamos agora aqui a Filipenses. Esse ano, o ano de 2018, irmãos, quero profetizar aqui. E receba essa profecia com o seu espírito. O ano de 2018 é o ano em que nós vamos conquistar essa região para o nosso Senhor. Amém. E eu e você vamos cooperar nisso. Amém.
eu tenho uma cidade que eu assumi diante do Senhor. Senhor, essa cidade eu quero lhe entregar. Essa cidade é a cidade de Apodi, lá perto de Mossoró. O Senhor deu uma cidade para Jobson também. Qual é a sua cidade? Alhandra, na Paraíba. A tua cidade qual é, Chico, Zé? Gravatar, uma cidade para ele também. Cadê o Chico? O Chico não está aqui. O Chico também tem uma cidade lá próximo, Esperança, lá próximo a Campina Grande. Irmão, sabe por quê? Porque eu creio que esse ano, com a minha colaboração, com a colaboração de Jobson, com a colaboração de Zé da Silva, com a colaboração de Chico, com a colaboração de Jobson, de Jackson, nós vamos, junto com vocês, entregar essa região para o Senhor. Esse ano é o ano da pregação do Evangelho. Amém? Você diz amém? Como exército de Deus, você também está empenhado nisso? Aleluia! Então, Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 5, ele fala dessa cooperação, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Para nós cooperarmos com o Evangelho, nós precisamos deixar o Evangelho operar em nós. O Evangelho precisa operar em você. O Evangelho é uma pessoa. As boas novas que nós apresentamos não são doutrinas, não são regras, não são ensinamentos, mas as boas novas, o Evangelho que nós apresentamos é Cristo Jesus sendo levado às pessoas. Agora, esse Evangelho ele precisa obrigatoriamente passar por mim e por você. Nós precisamos experimentar esse Evangelho. Porque à medida que esse Evangelho ele operar em nós, nós vamos estar sendo habilitados a levar esse Evangelho a outros. Se nós temos que sair esse ano, nós precisamos deixar o Evangelho operar em nós. Então vocês percebem que nós já falamos vários itens aqui, e que esses itens são partes da sua história. São partes do seu trajeto, né? Aleluia, louvado seja o Senhor. No capítulo 1 ainda, o versículo 7, Paulo fala algo maravilhoso aqui. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos sois participantes da graça comigo. Nossa vida, irmãos, precisa ser uma vida de quê? De defesa e confirmação do Evangelho. Nós precisamos viver de tal maneira que quem olhe para nós, veja o operar do Evangelho. Quem olhar para Lídio precisa ver o Evangelho nele. Olha, esse Lídio, ele não só fala desse Evangelho, mas eu percebo que ele vive esse Evangelho. Eu percebo que ele defende esse Evangelho, não com palavras, mas na maneira como ele vive. Senhor Jesus, que o nosso viver também seja uma pregação do Evangelho. Você quer que o Evangelho seja, a sua vida seja uma pregação do Evangelho? Aleluia, eu também quero. Portanto, que o Evangelho possa ser trabalhado também na nossa vida. Versículo 12 diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Progresso do Evangelho. Não importa o que aconteça com você, mas essas coisas ao acontecerem, que sejam para o progresso do Evangelho. Que se você tiver que ser desprezado na faculdade, que você tiver que ser desprezado na sua escola, que seja para o progresso do Evangelho. Que se seus amigos decidirem lhe abandonar, os amigos do mundo, os amigos da sua escola, da sua faculdade, eles decidiram lhe abandonar, porque você é um bobão que crê num Deus que não existe, que seja para o progresso do Evangelho. Amém? Você está disposto a isso? Deus está ouvindo, tá? Amém? Capítulo 1 de Filipenses, versículo
27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, Gênesis registra um episódio interessante. Os homens decidiram se tornar um. E eles se tornaram um com um propósito: de edificar uma torre. E aquela edificação era para avultar, era para tornar grande o nome deles. E Deus falou algo que eu achei impressionante. Lendo a Bíblia outro dia, Deus falou assim: agora não tem mais limite para esses homens, para o homem. Porque ele, o quê? Ele se tornou um. O que significa Deus dizer que aqueles homens, eles se tornaram um? Porque eles estavam focados no mesmo propósito, no mesmo objetivo. E Deus percebeu que não haveria mais limite para eles. Eles iam conseguir fazer aquilo que eles estavam se propondo a fazer. Não foi assim? Aí o que Deus fez? Vou confundir, porque se eu não confundir a fala deles aí, o estrago está grande. Irmãos, que de maneira positiva Deus possa olhar para nós e dizer assim: eles agora são um. Eles agora estão unânimes. Eles agora vão pregar o Evangelho. E agora não tem mais limite para eles. Eles vão conquistar tudo que se propuserem a conquistar. Será que Deus pode falar isso para nós? O versículo diz assim, Paulo diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, primeiro, que estáis firme em um só espírito. Segundo, como uma só alma. Terceiro, lutando juntos pela fé do Evangelho. Amém? Esse ano nós podemos afirmar que vamos sair juntos para lutar essa batalha? As irmãs dizem amém? E os irmãos dizem amém? Aleluia! Essa terra será devolvida para o nosso Senhor. Então, essa é a nossa história. A Bíblia descreve isso sobre nós. Tudo que foi falado aqui, irmãos, essa é a sua história. Essa é a minha história. Nós temos uma história com Deus. Você tem uma história com Deus. E a sua história com Deus, ela teve início na escolha de Deus. Não pense que você não pode. Não pense que você não vai conseguir. Se Deus lhe escolheu antes da fundação do mundo, é porque Ele sabe que você pode conseguir. E eu digo mais, não é porque Ele sabe que você pode conseguir. Prestem atenção, receba essa palavra. É porque Ele sabe que você vai conseguir. Você recebe essa palavra? Você vai conseguir. Eu e você vamos conseguir. Por que nós vamos conseguir? Porque a palavra de Deus faz uma afirmação sobre isso. Quer que eu lhe mostre? Abra aí em 1 de João. Senhor Jesus. 1 de João, capítulo 2. E eu quero que você leia a parte final do versículo 13 e a parte final do versículo 14. Amém? Jovens, deixa eu dizer algo para vocês. Vocês têm algo que eu, por exemplo, já não tenho, apesar de eu ser novo ainda. Próximo mês, dia 23, eu vou completar 53 anos. Mas com certeza, vocês têm algo que eu já estou perdendo, que é o vigor. Embora eu tenha pulado muito aqui com você, mas os meus joelhos já reclamam. As minhas costas também já reclamam. Mas estou aqui. Sabe por quê? Porque o exercitar o Espírito me dá vigor. Nós tivemos um irmão entre nós que até os 97 anos ele lutou.
eu também quero lutar pelo exemplo que ele nos deixou. Aleluia. Então, leiam comigo final do versículo 13 e a parte B do 14. Vamos lá. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Você é forte. Jovens irmãs, vocês são fortes. Jovens irmãos, vocês também são fortes. E eu vou dizer mais. E vocês estão destinados a vencer o maligno. Não creia, não acredite nas mentiras de Satanás. Quando ele diz para você que você não pode, nessa noite eu digo, você pode. Se ele disser que você não vai vencer, mas eu quero afirmar, você vai vencer. Porque você foi criado, você foi chamado por Deus para ser um vencedor. Então as suas mentiras, é porque ele sabe que se você tomar posse desse poder, ele está com os dias contados. Você diz amém a isso? Amém. Você é forte? Amém. Não sou eu que estou afirmando que vocês são fortes, mas é a palavra de Deus que está afirmando. Irmãos, digam um grande amém, irmãos. Amém. A palavra de Deus afirma que vocês são fortes. E a palavra de Deus diz que o destino de vocês é vencer o maligno. Creia e receba essa palavra. Se eu disser assim, não sei quem fez Enem, se eu disser assim, irmão, você vai passar no Enem, você vai dar um grande amém. Eu tenho certeza. Você vai reunir tanta força e vai dizer amém, porque é isso que você mais quer. Mas deixa eu dizer uma coisa, o que você mais deve querer não é aprovação no Enem, o que você mais deve querer é o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Porque para isso Deus lhe chamou. Então Satanás, ele vem com mentiras para nos desanimar. Fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, na força do seu poder, cheio de moral, desanimar jamais, para cima dele. Essa deve ser a nossa palavra de ordem. Desanimar jamais. Para cima dele. Irmãos, e não tenha medo dele. Vou dizer para você outra coisa. Não tenha medo de Satanás. Ele não vai tocar em você. Deus não permite que ele toque em você. Portanto, não precisa ter medo dele. Agora, como nós vamos sair, como um exército, todo exército se prepara. Todo soldado no exército, ele é treinado. Né? Não sei quem foi que me falou, foi o Medeiros. Medeiros disse que, ele serviu, né? Ele disse que haviam dias em que eles dormiam de farda. Só tirava o capacete da cabeça e botava aqui de lado. Mas de coturno, de calça, de camisa, armado, mas estava deitado lá. Porque a qualquer momento, quando precisasse, estou aqui. Prontidão. Mas para que ele chegasse a isso, ele foi treinado. Exaustivamente. Nós somos o exército de Deus, é verdade. Nós somos o exército de Deus.
mas nós precisamos nos equipar para a batalha. Olha, irmãos, quis Deus que nós estivéssemos no tempo presente, para sermos os seus vencedores, para ser os soldados que compõem o seu exército. Com Deus à frente, nós não tememos nada. Com Deus à frente, nós saltamos muralhas. Com Deus à frente, nós desbaratamos qualquer exército do inimigo. Você diz amém a isso? Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas aí nós precisamos nos equipar. Nós precisamos nos equipar como? O que é que nos equipa para essa batalha? Primeira coisa, a Bíblia, a palavra de Deus. E eu queria encorajar vocês, mesmo que você não goste, mesmo que você não tenha o hábito, mas se você não gosta, leia a Bíblia até gostar. Se você não tem hábito, leia a Bíblia até ganhar o hábito. Até ela se tornar deliciosa para você. Mas também, algo que nos equipa é a oração. Nós precisamos nos equipar com a oração. Sabe por quê? Naquela oração que está lá em Mateus, que o Senhor ensinou, que deu como uma referência ali, ele cita 2 itens, que é bem interessante. Um deles é que nos guarde da tentação. Não espere a tentação chegar para você pedir a salvação. Não, você tem que orar para que Deus o livre da tentação, como também do mal. Então, ao sair, nós vamos, irmão, nos deparar com muitas coisas, muita oposição do inimigo, mas com a palavra de Deus, com a oração, nós vamos estar prontos para a batalha. E aí eu queria inserir aqui um terceiro item, para encorajar vocês, a leitura dos livros espirituais. Porque a leitura dos livros espirituais nos ajudam a compreender e a entender coisas que a gente não lê, não entende na Bíblia. Além do mais, a leitura dos livros espirituais nos ajudam a andar na direção que Deus está dando hoje. E como um exército, nós precisamos marchar na direção que o Senhor estabeleceu. E aí nós estamos nos preparando. Você é exército de Deus? Nessa noite, irmãos, o Senhor está fazendo uma convocação. E aí eu queria concluir a minha participação aqui, lendo com vocês Números, capítulo 1. Senhor Jesus, esse exército, ele tem critérios para esses que estão sendo convocados. Números capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Vamos ler? No 2º ano, após a saída dos filhos de Israel. Não acharam ainda não? Esperar um pouquinho, para que como exército nós possamos ler. Vamos lá. No 2º ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no 1º dia do 2º mês, falou o Senhor a Moisés, no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo, 2 pontos, levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, de idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses contarei, segundo os seus exércitos, tu e Arão. O versículo 3, ele fala aqui 2 critérios. Primeiro é, de 20 anos para cima. Esse era o critério aqui. O segundo critério era capaz de sair à guerra. Deus está fazendo essa convocação hoje. Amém?
Hoje é um dia de convocação. Se Deus pedir para que vocês façam uma fila para se alistarem aqui, quem viria para a fila? Eu estaria nessa fila junto com vocês também. Então a convocação de Deus foi feita. E o fato de você estar aqui significa dizer que você atendeu essa convocação. Vocês já são parte do exército de Deus. O versículo 18 diz assim: e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Olha, é interessante que aqui eles sabiam da descendência, eles sabiam da identidade e eles sabiam da origem. Não é? Vocês observaram esse detalhe? Irmãos, isso aqui faz parte da história de vocês. Amém? Deus sabe a sua história. Deus sabe qual é a sua família. Deus sabe qual é a sua descendência. Deus lhe conhece nos mínimos detalhes. Tem uma versão que eu achei interessante aqui, sabe? Deixa eu ver aqui, ó. Diz assim, ó: e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Olha só, os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme os seus clãs e as suas famílias, um a um pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Deus lhe conhece pelo nome. Cada um de vocês que estão aqui, Deus conhece vocês. E você está inserido nesse evangelho, nesse exército. Por fim, para concluir, mesmo nesse exército, nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar dificuldades. Mas deixa eu dizer para você, não desanime. Como é que um vencedor é forjado? Sentado em casa? É assim? As irmãs, elas vão se tornar vencedoras sentadas no sofá da casa delas. É assim? Os irmãos, eles vão se tornar vencedores assistindo o clássico do campeonato do Carioca amanhã, no domingo. É assim? Não, não. E eu vou dizer, e assistir isso, para você pode até gerar um sentimento de derrota. Mas saiba de uma coisa, você pode se sentir derrotado, mas você pode retomar e experimentar a vitória sobre isso. Então, Apocalipse 12, versículo 11, diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então nós vamos experimentar derrotas. Todos nós, sem exceção, vamos experimentar derrotas. Mas nós podemos nos levantar e recomeçar de novo. Amém? Como soldado, vai ter dia em que você vai estar indisposto para levantar da cama. E aí nem levantou, nem foi para a reunião, uma derrota. Não desanime, você pode experimentar a vitória. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Então o Senhor sabia que nós iríamos pecar, que nessa trajetória para ser um vencedor, nós iríamos pecar. Mas Ele providenciou o sangue do Cordeiro. Aleluia! Ele também sabia que nós íamos fraquejar, ia ficar desnutrido e desanimado, mas Ele preparou a palavra. A palavra de Deus é suprimento para nós. Nesses dias você está sendo suprido? Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, esse exército somos nós. Deus precisa de mim e de você, porque Ele tem uma comissão. A comissão dele é que nós conquistemos a terra para Ele.
tem um hino que fala, conquista o reino, né? Conquistando o reino, né? Vamos desfrutar esse hino, para a gente concluir aqui, e logo a seguir aí vai ter uns testemunhos aqui, tá?